Olá, meus amigos, começando aqui mais um destaques do site estudosnacionais.com. Inscreva-se no canal, ative o sininho e divulgue o nosso vídeo. Hoje nós vamos comentar aqui algumas notícias dessa semana, alguns dos últimos 2 dias aqui, que saíram no site estudosnacionais.com. Dê uma olhada lá. Os destaques são os seguintes. O ministro Flávio Dino relacionou o massacre de crianças às manifestações contra Lula no dia 8 de janeiro, tentando lacrar. Aí o ministro se baseou no relatório Minority Report petista que está no site dos nacionais. Lula vai à China negociar em meio à escalada militar contra Taiwan e a visita misteriosa do ministro russo ao Brasil. Dê uma olhada lá também no site dos nacionais, está a matéria. Em meio a uma pressão por uma coroação multirreligiosa, reforça a tese aí da conversão sigilosa do rei Charles ao Islã. Uma longa matéria com todos os dados e a história dessa polêmica. Um senador dos Estados Unidos quer investigar crimes de ódio contra cristãos, como no caso ali de Nashville, a escola que foi atacada e teve 3 crianças mortas. Um resgate histórico também sobre a história aí de Taiwan, que é considerada a verdadeira China. Saiba um pouco mais sobre isso no site Estudos Nacionais dessa semana. Tem mais, a Câmara de Vereadores de Curitiba aprovou o título de cidadão honorário ao filósofo professor Olavo de Carvalho. Também na matéria tem uma conversa ali com o vereador autor do projeto, muito interessante esse projeto. E também a aula de corrupção da linguagem vai marcar a volta das atividades do Círculo Conservador de Joinville, em Santa Catarina. Vamos falar também um pouco sobre isso aqui, rapidamente, no nosso destaques do estudosnacionais.com. Então, pessoal, vocês viram ali a lacrada do ministro Flávio Dino sobre a questão do massacre que aconteceu numa escola aqui em Blumenau, em Santa Catarina. Que, para quem não sabe, teve inclusive um professor em Joinville que agora está usando tornozeleira eletrônica porque ele fez comentários na aula em apoio ao ataque lá do cidadão que matou crianças na escola. É uma tragédia que chocou o país e o professor falou ali que teria feito melhor, etc. E porque tem gente demais no mundo. Aí uma repetição de um chavão muito conhecido aí dos ambientalistas, o pessoal dos direitos dos animais, esse tipo de coisa. E também ele disse que os alunos, testemunhas ali que são alunos dele, dizem que frequentemente ele zomba da religião dos alunos. Uma clara atitude aí de preconceito ou ódio contra os cristãos. E esse também foi o caso que o senador americano, deixa eu ver o nome dele aqui, o senador americano que está justamente tentando investigar essa questão do atentado que aconteceu na cidade de Nashville, nos Estados Unidos, onde uma trans, a gente não sabe se diz um ou uma, na verdade era uma moça que queria se dizer mulher, e ela, então, aliás, se queria se dizer homem. A gente fica até confuso com esse negócio. E ela disse, justamente por conta da insistência dos colegas em não chamá-la pelo pronome masculino, ela começou a se sentir muito ofendida e chegou ao ponto, então, de atacar a escola. Isso a gente vê como que o ódio, aí o crescimento do ódio LGBT contra cristãos, também essa matéria fala sobre isso aqui no site estudosnacionais.com. Eu vou ler um trecho aqui. Aqui eu faço um pouco de uma referência ao que o Flávio Dino, que a gente vai falar daqui a pouco aqui, disse, culpando os conservadores da direita ou a oposição ao PT pelos ataques ali contra as crianças na escola de Blumenau. Ao contrário disso, nos Estados Unidos, o que está acontecendo, de onde vem esse tipo de ataque, essa onda de ataques, que acontece faz muitos anos nos Estados Unidos, eles sabem que o discurso em geral, o discurso desses terroristas é quase sempre anti-americano, anti-ocidental e anti-cristão. Essa é geralmente
o discurso, essa é a plataforma de discurso desse pessoal. E, no entanto, aqui no Brasil, o Flávio Dino então tentou associar aos opositores dele que fizeram o protesto no dia 8 de janeiro, onde teve muitos vandalismos e aconteceu ali um recorde de prisões políticas que até hoje algumas pessoas estão na cadeia, entre senhoras, mulheres, crianças, adolescentes, pessoas que, enfim, que não seriam normalmente ser consideradas como terroristas, foram chamadas de terroristas, inclusive pelo ministro Alexandre de Moraes, ilegalmente, erradamente, porque na Constituição o terrorismo é sempre ligado a ódio racial, religioso, alguma coisa do tipo, e não a oposição ao governo, como foi o caso dos protestos de 8 de janeiro no Brasil. No entanto, teve ali uma sequência de muitas prisões políticas que se mantém até hoje. E para continuar talvez aí com essa perseguição à oposição ao governo petista, o Flávio Dino resolveu vincular uma coisa com a outra, fazer então essa associação, essa livre associação, né? Mas essa associação, como quem lê estudos nacionais sabe, não é gratuita, não é livre, não é do nada, ela aparece, ela coincide com um relatório que nós publicamos, inclusive também aí foi o tema dos últimos vídeos aqui do canal Estudos Nacionais, em que um relatório que vincula exatamente os ataques a escolas contra crianças a um discurso conservador, a um discurso de direita. Muito oportunamente aí durante o governo Lula isso foi colocado, esse relatório foi entregue à transição, a equipe de transição do governo já em dezembro de 2022. Então, já antevendo a possibilidade de haver oposição contra o governo Lula, esse relatório já coloca ali uma fundamentação para ser inserida, por exemplo, em projetos de regulação das redes sociais, etc., monitoramento, para buscar, então, prever os ataques a escolas através do quê? Do monitoramento do discurso conservador, do discurso opositor anti-Lula. Vejam que oportuno nessa situação toda, não só os ataques contra as escolas, como também o próprio protesto que levou a vandalismo nos atos de 8 de janeiro, onde também se observou uma série de estranhezas ali no meio, né, pessoas que fizeram os vandalismos, algumas bastante aparentemente desconhecidas e com um comportamento diferente da maioria dos patriotas, como são chamados, né, os manifestantes pró-Bolsonaro aí ao longo dos últimos 4 anos. Então, tem imagens que circulam por aí que mostram como algumas pessoas, alguns militantes já estavam dentro do Palácio do Planalto antes da entrada da maioria, etc. Algumas coisas, e aí então se levanta na CPI sobre os atos 8 de janeiro a possibilidade de haver a colaboração da polícia, etc, etc. Então, para despistar tudo isso e seguir na mesma linha de perseguição, de instrumentalização dos fatos para a perseguição política e prisões políticas, o ministro Flávio Dino então largou essa, muito cuidadosamente, com todo o medo, mas falou, né, sem mencionar Bolsonaro, sem mencionar bolsonaristas, mas ele falou em clima de ódio, etc. E a gente falou um pouco sobre isso aqui no último vídeo. Muito bem, a outra matéria que a gente tem aqui, vamos dar uma olhada aqui no site Estudos Nacionais para a gente ver quais são as mais importantes aqui. Eu vou deixar para o final o aviso sobre o grupo de estudos, o Círculo Conservador aqui de Joinville. Bom, o que aconteceu hoje foi que nessa terça-feira, dia 11 de abril, é que o presidente Lula foi à China. Ele viajou à China para fazer aquela negociação, a gente comentou aqui também em um dos vídeos sobre o projeto, a ideia de parceria de penhora, né, da produção do agronegócio brasileiro, colocando os produtores como verdadeiros escravos da China. Ele foi negociar isso na China, mas ele foi quando? Exatamente no momento em que a China está aí promovendo um levante, uma escalada militar contra a ilha de Taiwan, né? E assim como aconteceu em 2022, quando o presidente Jair Bolsonaro foi à Rússia pouco antes de estourar a guerra da Ucrânia. E foi criticado na mídia porque, será que ele está ao lado da Rússia? Que coisa horrível, realmente. Parece que não estava ao lado da Rússia tanto quanto apenas ali interessado nos tais fertilizantes. Mas, no caso do Lula, a coisa é diferente.
A aproximação com Rússia e com China não é de hoje. É uma coisa muito antiga, uma parceria velha, antiga, que remete à própria estrutura da esquerda na América Latina, né, vinculada aí à entidade do Foro de São Paulo, que foi fundada em 1990 pelo Lula e pelo Fidel Castro. E desde então, aliás, desde muito tempo, o Foro de São Paulo, através da Venezuela e Cuba principalmente, tem as suas parcerias ali com a China e com a Rússia, parcerias militares, não são parcerias assim somente comerciais, parcerias muitas vezes militares, que nunca cessaram e nunca se enfraqueceram. E o Brasil sempre teve metido nisso pela própria condição de líder do Foro de São Paulo na América Latina. Então, eu tenho um outro artigo também ali interessante, mais como um editorial dos Estudos Nacionais publicado ontem, em que eu explico um pouco sobre a ligação Xi Jinping, Putin e Lula, essa tríade satânica que pretende fomentar as ditaduras, um novo modelo de democracia no mundo, que tem muito a ver com a doutrina, a ideia, a ideologia do mundo multipolar, a utopia do mundo multipolar, defendida também pelo ideólogo russo Alexander Dugin, que tem ali muitos artigos sobre o ideário dele, sobre a cabecinha dele, o que ele traz para essa juventude desajustada que adora um ditadorzinho populista para chamar de seu. Então nós temos aqui também a Câmara de Curitiba aprova o título de cidadão honorário ao professor filósofo Olavo de Carvalho. Vejam, o professor Olavo de Carvalho, ele já tem algumas homenagens aí sendo feitas ao longo do tempo. Esse projeto de cidadão honorário de Curitiba, segundo o vereador Éder Borges, ele comenta ali na nossa matéria, já é anterior à morte do professor, inclusive, né? Ele já estava tramitando aí essa proposta. Então, mais uma homenagem aí ao filósofo que é responsável pelo grande ressurgimento aí do estudo do Brasil, né? Não apenas do conservadorismo ou da direita, que isso foi um efeito colateral, mas principalmente a volta, o retorno, o surgimento de um respeito pelo conhecimento. Bom, e agora então finalmente vamos falar aqui um pouco sobre vamos ver aqui, sobre essa aula que vai acontecer no dia 15, nesse final de semana, nesse sábado agora, em Joinville. Então é o seguinte, o Círculo Conservador de Joinville, ele está retornando às atividades, ele teve uma pausa aí durante algum tempo, e ele está retornando aos grupos de estudo, né? E isso vai acontecer neste sábado. Veja só aqui, vamos ler. Após alguns meses de recesso nas atividades formativas, o Círculo Conservador de Joinville voltará a ter encontros mensais presenciais na cidade catarinense, divididas em 8 temas principais. O primeiro encontro vai acontecer no dia 15 de abril, então o tema vai ser corrupção da linguagem. Eu vou ministrar esse encontro, eu vou dar essa aula aí, como outras que eu vou fazer ali também, né? E é uma parceria com o site Estudos Nacionais, a gente está junto aqui com o Círculo Conservador de Joinville nessas atividades culturais. Então o evento vai acontecer às 18 horas, 6 horas da tarde, no centro de Joinville, na XYZ Coworking, né, que funciona ali no centro, né? Eu vou colocar o endereço, na matéria dos Estudos Nacionais está ali o endereço, você pode dar uma olhada no site, você vai encontrar a matéria com o endereço certinho do local para quem mora em Joinville ou região, né, cidades próximas aí. Então, outros temas que vão estar ali, o primeiro, corrupção da linguagem, depois a fantástica fábrica de narrativas, entre armas e livros, movimentos de perversão e subversão, povo, poder e política, a verdadeira beleza da arte, mentalidade, revolução e ilusão e desmistificação de pensamentos e narrativas, que vai acontecer, então, aí um encontro por mês na cidade de Joinville, para quem estiver perto e quiser comparecer, então, às 6 horas da tarde, no sábado, dia 15 de abril agora. Certo, pessoal? Então, ativem o sininho ali no site Estudos Nacionais. Primeiro, se inscrevam no canal, divulguem esse vídeo e vamos seguir em frente, divulgando ali o site Estudos Nacionais. Nas redes sociais, temos ali o link de todas as redes sociais do nosso site, nosso jornalismo independente, e faça a sua
a sua contribuição, a sua ajuda ao jornalismo independente dos estudos nacionais. No próprio site tem diversas formas de fazer isso, né, participando aí do próprio observatório online de opinião pública, que eu mantenho no Telegram. Tem ali no site dos estudos nacionais também a opção de participar disso, onde eu coloco ali aulas gravadas, transmitidas, e é onde eu pretendo, inclusive, transmitir ou enviar depois de prontas e gravadas as aulas desse seminário, dessa conjunto de aulas que vai acontecer em Joinville. Então, se você faz parte ali do Observatório Online de Opinião Pública, você vai poder, então, ter acesso a essas aulas que vão acontecer aqui em Joinville. Se você não estiver em Joinville, em qualquer lugar do país, você pode também participar. Entre também no site ali, círculoconservador de Joinville.com.br, que você vai ter ali, tá na descrição, que você vai ter ali acesso aí também a esses seminários presenciais que vai acontecer. Certo, pessoal? Então é isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho, fiquem com Deus e até mais.